A grande maioria das pessoas está vivendo a sua vida sem ao menos imaginar, sem ao menos desconfiar de como realmente toda a nossa realidade material funciona, de como realmente a sua vida se manifesta, de como que a sua situação de vida é formada, é manifestada, é criada. E aí, a gente se depara com muitas situações que muitas vezes a gente não entende por que essas situações ocorrem, por que problemas surgem, por que você trabalha tanto e a sua vida financeira parece que está sempre ali no mesmo patamar, né? Você consegue uma melhoria aqui, uma melhoria ali, mas mudanças realmente significativas nunca acontecem, nunca ocorrem. E a gente não entende de fato por que isso acontece com a gente, né? E isso se estende não só a dinheiro, mas também a relacionamentos, a família, ao bem-estar, à saúde. Isso se estende a tudo na nossa vida, de maneira geral. E quando você não entende como que tudo isso funciona, por que você vive a vida que você vive, por que você tem a realidade física que você tem, realmente isso pode ser enlouquecedor. A vida parece um labirinto sem saída, você corre, se esforça, dá tudo de si e mesmo assim você não colhe aquilo que você gostaria de colher, né? E tudo isso ocorre pura e simplesmente porque você ainda não entende como é que funcionam as coisas. Você ainda não sabe como que as coisas se fazem, como que a realidade se faz, como a realidade é criada, né? E com muita satisfação eu trago esse assunto hoje aqui para você neste vídeo. É um assunto que me fascina, né? Como a nossa mente funciona, como é que nós agimos, como é que nós enxergamos todo o universo à nossa volta. Como que tudo isso acontece? Qual é o mecanismo que faz essa roda girar, que faz tudo isso acontecer? Bom, começa quando nós somos crianças, né? Então eu gostaria que você aí imaginasse uma criança chegando ao mundo, né? E ela chega ao mundo sem referência alguma de nada. Essa criança, esse bebê, vem ao mundo na pureza da sua essência, né? Ela só tem instintos básicos, que seria chorar quando ela tem uma necessidade física, né? Quando ela sente fome, quando ela sente frio, quando ela sente falta de afeto da mãe, do pai. Então ela chora e tem essa necessidade atendida. Mas nada no mundo, no universo que ela enxerga, tem significado algum. Nada significa nada para aquele bebê. E esse ponto é muito interessante, né? Quando somos bebês, nós ainda não temos referências do mundo à nossa volta. Então não tem como o bebê ter significados, não tem como o bebê enxergar significado em nada, porque ele não tem referência na sua mente subconsciente. Mas é importante que você entenda o que eu expliquei agora há pouco no comecinho, que nós, quando viemos a esse mundo, somos uma página em branco, uma lousa em branco. Não há nada na nossa mente, apenas os instintos de sobrevivência, tá? E a partir mais ou menos dos 3 aninhos de idade, nós começamos a escrever neste livro em branco. Nós começamos a escrever nessa lousa em branco, tá? E como que isso acontece, né? Como que essas informações chegam até nós, essas referências que até então nós não tínhamos, né? Nós simplesmente vivíamos ali o nosso presente, né? Perceba que uma criança de até 3, 4 anos, ela sente alegria com coisas simples, com uma borboleta voando, com a gracinha de um gatinho, de um animal que rola e brinca. Ela se diverte puramente. Você percebe, se você observar
uma criança pequena, você percebe ali a presença 100% da essência pura da fonte. Você percebe ali 100% uma energia que ainda não foi, digamos, contaminada, que ainda não recebeu significados, que ainda não foi formada, não recebeu formas, não recebeu imagens. Tá ali puro, vivendo pela própria vida, sendo feliz por ser feliz, né? Então, a partir dos 3 anos de idade, a criança começa a formar suas memórias, suas referências recebidas das pessoas que cuidam desta criança, das pessoas que convivem com esta criança. E essas referências, essas memórias e informações, elas chegam de várias formas, principalmente pelos nossos 5 sentidos, né? A criança observa, a criança ouve, a criança sente. E a partir dessas percepções físicas, né, relacionadas aos nossos 5 sentidos, a criança começa a dar significados para aquelas vivências, para aquelas experiências que ela tem, né? Então, ela vai ter experiências com animais, com a natureza, com as pessoas, experiências com as pessoas. E essas experiências trarão significados para essa criança, né? Então, a criança vai começar a carregar com ela o que significa ter um animalzinho de estimação, o que significa os alimentos que ela gosta, que ela não gosta. Então, percebe que o mundo começa a ser formado dentro do subconsciente da criança, né? Pense sobre isso que eu acabei de falar, reflita sobre isso que você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, essa criança cada vez mais absorve mais e mais informações e significados. Essa palavra é muito chave, porque a informação pela informação não acontece nada, ela não traz nada em si. O que traz algo é o significado da informação, o que a informação significa, né? Então essa criança cresce mais um pouco e ela começa a lidar com questões como dinheiro, pessoas, tipos de comportamentos. Ela vai para a escola, ela percebe que existem vários tipos de comportamentos nos amiguinhos, né? Que existem vários tipos de modelos sociais, financeiros, não é? Ela começa a perceber o modelo financeiro dentro da casa dela ser igual ou diferente dos amiguinhos, né? Das outras famílias. Então, tudo isso vai trazer um significado para essa criança, que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, não traz resultados positivos. Imagina essa criança ao longo de toda a sua vida colhendo informações e significados, né? Que isso também a gente pode chamar de crenças, paradigmas, é a mesma coisa, tá bom? E tudo isso ficou armazenado no subconsciente desse ser humano, desta pessoa, e foi organizado em pastinhas, etiquetado com nomes, né, digamos assim. Então o seu subconsciente tem tudo isso muito bem organizado, né? Tem a pastinha da saúde, tem a pastinha do dinheiro, tem a pastinha da família, dos relacionamentos, tem a pastinha do casamento, tem a pastinha dos filhos, né? Então todas essas informações foram guardadas como referências para experiências futuras que essa pessoa vai viver, né? Então, essa criança cresce e se torna um adulto, não é? E esse adulto vai estudar, fazer faculdade, digamos assim, e vai arrumar um emprego, ou vai trabalhar por conta própria, né? E ele vai precisar, ele vai ter necessidade de buscar as suas referências, por exemplo, sobre dinheiro. Qual é a referência que ele tem sobre dinheiro? Quando ele se depara com esse assunto dinheiro, o subconsciente automaticamente vai lá na pastinha dinheiro e busca as informações com os significados.
sobre dinheiro que essa pessoa acumulou na vida dela, né? Então, entenda onde está a causa de todos os problemas que nós, de maneira geral, enfrentamos. Perceba, a maioria das pessoas está inconsciente disso, né? Por que ela pensa o que ela pensa sobre dinheiro? Por que ela pensa o que ela pensa sobre relacionamentos? Sobre a vida de modo geral. Por que ela enxerga da forma que ela enxerga o mundo? Essa criança que cresceu, que absorveu informações com os seus respectivos significados, ela vai para a vida, né? Ela sai da dependência dos pais para viver a sua liberdade, não é? Para viver a sua vida adulta. E o que essa pessoa, essa criança crescida, esse adulto vai fazer? Ele vai reproduzir na vida dele tudo que ele aprendeu com os pais, com os avós, com a família, com os amigos da família, enfim, com as pessoas que ele conviveu, né? Essa é a referência dessa pessoa. Ele não tem como buscar referência numa outra família que ele não conviveu, percebe? Então, a nossa mente subconsciente faz isso. Ela traz com a gente essas referências do passado, tá? E isso determina o que eu penso sobre dinheiro, né? Ao contrário do que a gente acha, nós não escolhemos os nossos pensamentos. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito assustada, né? Como assim eu não escolho o que eu estou pensando? Não. Boa parte, eu diria que quase 100% do que você pensa, você não escolhe. Salvo quando você já se tornou muito consciente, você consegue estar muito tempo no presente, no agora. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Então, digamos que você está aí mais no automático, mais dominado pelas suas crenças, pela sua mente. E isso é fácil de detectar. Como que a gente detecta isso? Quando a sua vida é muito repetitiva, tá? Dia após dia, você percebe que você vive mais do mesmo. O seu dia de hoje é igual ao de ontem, que será igual ao de amanhã. Quando você está num ritmo muito repetitivo, num dia a dia cotidiano muito repetitivo, tá? Isso é um claro sinal de que você está apenas rodando suas crenças de forma inconsciente. Você não está consciente do que você está fazendo, tá? Então, o que ocorre? Você chega na sua vida adulta, passa a reproduzir todos os significados que te foram passados quando você era criança, tá? Esse processo continua durante toda a sua vida, você continua absorvendo significados, mas a maior parte, a base do significado do universo para você absorveu quando você era criança, tá bom? E aí o que acontece? Você vai para sua vida de adulto, começa a trabalhar ou abre um negócio, né? E aí você faz coisas que para você faz total sentido, né? Afinal, está de acordo com as suas referências. Então, o seu subconsciente vai te passar uma sensação de congruência, de que você está fazendo a coisa certa, que é o caminho certo a seguir. Mas você só está repetindo aquilo que você aprendeu. Você foi ensinado a pensar da forma que você pensa, né? Você não tem autonomia sobre o que você está pensando. Vou te dar um exemplo. Quando a pessoa pensa que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar duro das 8 da manhã às 6 da tarde, que você tem que trabalhar de segunda a segunda, se esforçar ao máximo, dar o máximo, que só assim você consegue ganhar dinheiro. Quando você tem uma crença de que os ricos não vão para o céu, de que os ricos são ladrões, são malvados, que o rico não tem coração, de que rico não tem salvação, que os ricos são as pessoas más, tá? Isso você não está pensando por conta própria, você aprendeu a pensar isso. Alguém em algum momento te ensinou isso, de alguma forma, ou falando, ou por exemplos de situações e experiências, né? Então, o que acontece? Se você pensa isso sobre as pessoas ricas,
você jamais será rico, tá bom? Por quê? O seu cérebro, sua mente inconsciente, ela opera por premissas maiores. Então, se você considera pessoas ricas algo não bom para você, algo que você não tem aceitação, então você não pode se tornar um. Como que você pode se tornar algo que você não aceita, que você rejeita? Então, o dinheiro será sempre limitado na sua vida, até o ponto que a partir dali você considere como rico, você se consideraria uma pessoa rica. Então, o que vai acontecer? Autossabotagem. O seu cérebro, a sua mente inconsciente vai sabotar você e você não vai nem perceber. Sabe quando tudo parece estar indo bem e de repente acontece algo? Você toma uma ação, uma atitude que você não sabe por que você fez aquilo e você perde tudo, você entra em dívidas, você quebra o negócio, você, entende? Dá aquela reviravolta na sua vida e você olha, meu Deus, mas o que aconteceu? Para mim parecia que eu estava tomando a decisão certa, né? É exatamente por isso, porque isso já estava programado na sua mente. A sua mente já estava programada para ir até um certo patamar. Quando nós entramos nessa situação, nós nos sentimos frustrados, porque a gente começa a pensar que será que é porque eu não sou inteligente o suficiente? Será que eu não tenho sorte o suficiente? Será que eu não conheci as pessoas certas? Será que eu nasci na família errada? Será que é porque eu não nasci em famílias de posses, em família rica? Será que é esse o motivo? Não, não é. É nesse ponto que a gente se engana, tá? Ocorre que a nossa realidade tem uma causa, tá? Então, é muito simples de se entender por essa perspectiva que eu vou passar para você. O universo funciona por algumas leis. E uma delas é a lei de causa e efeito. Então, qual é a causalidade da nossa realidade física? Ela é de natureza mental. Então, as suas crenças são a causa da sua realidade. O universo é mental. O nosso subconsciente é o meio pelo qual a fonte nos doa a própria energia dela, informe, sem forma, para que nós, por meio das nossas crenças, moldemos essa substância de acordo com o que a gente quiser, digamos assim. Mas na verdade essas crenças são implantadas pelas pessoas que a gente convive, pelas pessoas que nos criam. Então essa substância pura, que é o nosso subconsciente, ele chega aqui nesse mundo material puro, e aí ele recebe um molde. Esse molde são as nossas crenças. E essa energia, ela é de natureza criativa, tá? Então ela é informe e amorfa, ela não tem forma, ela não tem formato, imagem, nada. Esse formato e essa imagem é dado pelas nossas crenças. Então, a partir daí, essa substância toma forma e ela deseja manifestar-se, tá? Então, é isso que acontece. Nós moldamos a substância criativa que a fonte nos doa dela mesma e trazemos para a nossa realidade. Então, essa transmutação dessa energia pura nas nossas crenças é a causa da realidade material, tá? Então, não adianta você querer mudar o saldo da sua conta bancária, não adianta você querer mudar o seu relacionamento em si, a forma como você lida com seus relacionamentos, não adianta você querer mudar a sua família em si, o seu corpo físico. Você tem que primeiro mudar a causa, tá? Inclusive, a forma como a gente fala, se comporta, o tipo de alimento que a gente come, gente, tudo que está relacionado aos nossos resultados não é a causa. Então é inútil, é perder tempo você querer mudar resultados. Você tem que mudar a causa, tá? Que é as suas crenças, a sua mente.
É por aí que você consegue mudanças, tá? Então perceba o quanto a gente demanda esforço inútil querendo mudar resultados. Não é esse o ponto. Você tem que mudar a causalidade que traz a sua realidade. Percebe? A partir daí, você começa a ter mais domínio sobre aquilo que acontece com você. Super interessante também você entender que existe um pequeno processo aí antes de você criar a realidade que você vive. Naquele livro, Os Segredos das Mentes Milionárias, o autor explica pra gente de forma bem simples, é um livro bem bacana, assim, pra gente entender isso aqui que está sendo abordado no vídeo hoje, tá? O pensamento traz o sentimento traz a ação e a ação traz os resultados, tá? Ele explica isso pra gente. Então, num primeiro momento, a gente consegue entender isso, tá? Que o seu pensamento, isso de forma recorrente, tá? Então vamos imaginar que hoje eu pensei, tive uma determinada ideia e fiquei por dias pensando nessa ideia. Com o passar do tempo, essa ideia vai me gerar um sentimento, entende? Haverá um envolvimento emocional com esse pensamento, tá? E aí, esse pensamento junto com o meu envolvimento emocional, com os meus sentimentos, trarão ações. Eu vou agir, sim, eu vou agir de acordo com esse pensamento, sentimento. E essa ação, o que ela vai trazer? Resultados. Ela vai trazer os meus resultados. Só que tem uma coisa muito interessante, né, que acontece e a gente não percebe. Esse pensamento que deu start em tudo, o pensamento deu start no sentimento, o sentimento junto com o pensamento deu um start na ação e a ação deu start no resultado, trouxe o resultado. O que acontece que a gente não percebe muitas vezes? Quem causou o pensamento? De onde veio o pensamento? Da crença, do significado, tá? Então, eu vou te dar um exemplo, assim, que me ocorreu agora. Quando eu vejo um cachorrinho, quais são os pensamentos que eu tenho em relação a um cachorro? Me remetem boas lembranças. Eu tive muito cachorro quando era criança, eu gostava demais. Então, quando eu vejo um cachorro, eu tenho pensamentos bacanas em relação ao cachorro, amorosos, de sentimentos de um amigo, de acolhimento, de lealdade. Então eu tenho bons pensamentos. Por quê? Porque o cachorro tem um bom significado no meu subconsciente. A minha experiência, referência de vida a respeito do assunto cachorros, traz esses aspectos positivos, bacanas, de boas memórias, de bem-estar, né, de amorosidade. Mas e se quando eu fui criança eu tivesse sido atacada por um cachorro, mordida, machucada por um cachorro? Com certeza o significado de um cachorro hoje para mim seria diferente. Por quê? Eu teria uma referência de trauma, de medo, né? De dor, de ferimentos. Acho que esse exemplo ficou bem fácil da gente entender, né? Então, um cachorro para mim, se eu tive um trauma referente a cachorro, nunca vai ser algo legal. Será algo que eu quero me afastar. Eu não quero ficar próxima de cachorros. Eu sinto medo, angústia, ansiedade quando eu vejo um cachorro porque eu fui atacada por um quando eu era criança. Entendeu? Agora, traz essa situação pro dinheiro. Traz essa situação pro dinheiro. Traz essa situação para a sua saúde. Traz essa situação para o seu relacionamento amoroso, para o seu relacionamento familiar. Perceba. Então, voltando pro exemplo do cachorrinho. Digamos que eu tenha uma referência, um significado em relação ao cachorro do trauma. Isso, na realidade absoluta, significa que todos os cachorros representam perigo? Não.
mas na minha realidade relativa, que é relativa à minha experiência, ao meu significado, a cachorro traz medo e insegurança, entendeu? Então, perceba como que é sutil tudo isso, e isso acontece na nossa vida e a gente não percebe, né? Então, será que aquilo que você acredita ser verdade é uma verdade absoluta? Ou é relativo à sua experiência? Faça-se essa pergunta. Aquilo que eu penso a respeito de qualquer assunto que hoje esteja mais predominante aí para você, que você queira resolver, que você esteja pensativa, será que o seu modo de pensar sobre isso é uma verdade absoluta ou é relativo à sua experiência com isso, aos significados que você tem armazenado aí no seu subconsciente? Por exemplo, dinheiro, né? Hoje você tem um limite de dinheiro que você consegue ganhar. Será que esse limite ele é absoluto? Ou será que ele é relativo à sua referência de dinheiro, né? A sua referência de dinheiro está aí nesse patamar, né? Então, qual é a verdade absoluta sobre dinheiro? É que não existe limite, que o limite é dado pela nossa mente subconsciente, tá bom? Eu vou deixar você aí meditando e refletindo sobre isso, tá bom, gente? Obrigada por você ter ficado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida e se inscreve no canal se você gostou aqui dos assuntos que a gente aborda, tá bom? Um grande abraço pra você, até mais!